Esse é o maior erro de quem cria sites com Framer. Se você quiser entender qual erro que é esse, para você parar de fazer ele no seu dia a dia, nos seus projetos que você desenvolve no Framer, seja para você ou para os seus clientes, assista esse vídeo até o final para você entender em detalhes o que eu quero dizer com isso. Bom, se você trabalha com o Framer, você sabe que o Framer é uma ferramenta excelente. Você consegue criar o que você quiser dentro dele, você consegue ir além de outras ferramentas, você consegue explorar o máximo da sua criatividade, certo? O Framer tem todos os benefícios que um web designer precisa e um designer precisa para poder criar um projeto do zero. E o Framer é tão incrível que mesmo que você seja um iniciante completo, você consegue tirar algo do papel ali e de forma profissional, tá? Inclusive, se você não está sabendo, a gente tem um curso gratuito de Framer básico aqui no canal. Tem uma playlist aqui que já está com 9 vídeos, se eu não me engano. A gente está quase finalizando. Dá uma olhadinha que eu vou deixar aqui nos cards para você, tranquilo? Depois desse vídeo você vai lá para você ver, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Mas o Framer tem várias coisas boas, né? Tem coisas sensacionais. Só que a gente tem alguns pontos ali que não é tão favoráveis assim, mas não é nem pelo Framer. É por você, profissional, que usa essa ferramenta. E é isso que eu quero tratar nesse vídeo de hoje, para você entender o detalhe mesmo e parar de fazer isso aí no seu dia a dia. Então, primeira coisa, certifica que você está inscrito aqui no canal, ativa o sininho das notificações, dá um gostei nesse vídeo, comenta sua sugestão de vídeo aqui abaixo. Eu tô sempre trazendo vídeos de Framer aqui para vocês e esses vídeos eu tenho certeza que vão te ajudar muito, tá? Aproveita aí e certifica que tá tudo certo, tá? Então, primeiramente, vamos entender aqui um contexto geral do que acontece quando, por exemplo, você trabalha com Framer e você tem um cliente para você fechar. E aí eu vou começar com isso, você vai entender a minha linha de raciocínio, tá? Basicamente, o cliente chegou até você, você vai conversar com o cliente, vai entender a necessidade do projeto do cliente, o cliente vai te falar, você vai ver ali o que você vai fazer, e aí chega na hora de decidir a ferramenta que você vai utilizar para desenvolver o projeto dele. Você, ao invés de falar, por exemplo, ferramenta X, né? Você vai e fala Framer. E aí, quando você passa os valores, o seu cliente, ele afasta e ele não fecha com você. E se isso aconteceu com você, comenta aqui abaixo para a gente trocar uma ideia. E aí eu quero te explicar o porquê que isso acontece e o que isso tem a ver com o maior erro de quem cria sites com Framer, tá? Isso acontece porque o Framer, ele não é... no meu ver, tá? Isso aqui é tudo o que eu vejo. O Framer, ele não vem para ser uma ferramenta popular no sentido de qualquer projeto você vai criar com Framer. Vou detalhar o que eu quis dizer com essa fala minha, tá? Vamos lá então. Hoje você tem ferramentas que desenvolvem projetos também de websites como o WordPress. O WordPress você basicamente consegue criar qualquer tipo de site dentro dele. E ele tem um preço muito acessível em questão de investimento em relação ao Framer, né? Então a barreira de entrada é muito baixa para você criar um projeto em WordPress. Em comparação ao Framer, você tem uma barreira de entrada um pouco mais alta em questão de investimento. E é isso que diferencia o Framer das outras ferramentas. Porque a barreira de entrada de investimento do Framer é um pouquinho maior, mas a qualidade que ele entrega é bem maior do que a das outras ferramentas. Veja, não estou falando que as outras ferramentas não têm qualidade, tá? Só estou afirmando um ponto aqui com vocês, tá legal? Então, entendendo isso,
A gente tem que compreender que o Framer não foi feito para você criar qualquer projeto dentro dele. Não é o cliente da esquina que você vai pegar e você vai colocar um projeto de Framer para ele. Não é o cliente, por exemplo, o Zé do bar, que você vai criar um projeto de Framer para ele, né? Às vezes essas pessoas, elas não têm como fazer um investimento tão alto agora e você está tentando forçar uma ferramenta que pode ser boa para eles, mas que eles não têm essa condição agora. Então você tem que ter esse manejo aí, essa maldade para você saber qual que vai ser o melhor caminho para você traçar com o seu cliente para você não perder ele. Veja nesse exemplo que eu passei para vocês ali no começo do vídeo, esse cliente ele se assustou porque provavelmente ele não estava esperando esse investimento, por exemplo, da ferramenta que queria desenvolver, ou por exemplo, que ele não tem esse valor, tá? Ah, mas Gabriel, você está descartando aí a possibilidade de que a pessoa não gerou valor do Framer com o cliente, parará, pororó. Sim, pode ser que ele não tenha gerado valor, eu entendo, né? Mas esse vídeo em si, eu quero dizer sobre aquele cliente que não tem a necessidade de usar um projeto, de ter um projeto em Framer, né? Às vezes o cliente ele pode ter muito bem um projeto em WordPress que vai suprir a necessidade dele. Quantas vezes que eu já recebi projetos na minha mesa que eu pensei assim, cara, esse projeto vai ser um projeto foda para fazer em Framer. Só que o cliente, às vezes, ele não tem a condição de fazer aquele projeto em Framer, né? Ele não tem aquele investimento, mas ele tem um investimento para pegar uma hospedagem até legal para o WordPress e criar um projeto em WordPress. E aí, futuramente, com a expansão do negócio dele, você pode fazer um follow-up nele e trazer ele, por exemplo, para um projeto em Framer, né? O Framer, ele tem que ser algo premium para você. E quando eu falo premium, você só vai trabalhar com o Framer em projetos que você consegue enxergar que você vai ter uma vazão. E o que eu quero dizer essa vazão? Quando você está conversando com o cliente e você vê que o cliente ele tem condição para fazer um investimento um pouquinho maior e ter uma qualidade melhor, você vai oferecer Framer. Quando o cliente ele quer algo mais robusto, algo mais trabalhado, você sabe que ele tem essa condição, você vai investir Framer, né? Então, aprenda a diferenciar o que eu estou falando. Eu não estou falando sobre dinheiro. Eu quero dizer sobre você fazer o Framer ser algo premium, né? E, consequentemente, quando você fala que algo é premium para a pessoa ela vai querer aquilo, mesmo que às vezes ela não tenha condição de ter agora. Vou te dar um simples exemplo. Imagine que na sua cidade você tem uma rede de supermercados e essa rede de supermercado tem um supermercado popular e tem um supermercado premium. Quando você sabe que tem um supermercado premium, eu tenho certeza que no dia da inauguração dele ou alguns dias depois você foi lá para você comprar. Por quê? Porque ele é premium. E tudo que é premium chama a atenção das pessoas. E mesmo se ela não tem a condição de ter, ela vai querer ter. Só que você não vai falar para o seu cliente que o Framer é premium. Não. Você vai transparecer isso com a sua comunicação com o seu cliente. Que inclusive é um vídeo que eu posso trazer aqui depois para vocês sobre como que vocês podem argumentar e vender mais projetos em Framer com os seus clientes, tá? Eu posso trazer isso aqui mais detalhado para vocês depois. Só vocês comentarem aqui abaixo. Tranquilo? Então, o maior erro de quem cria sites em Framer é não saber vender o Framer de forma correta. Não é qualquer site que você vai criar em Framer. Não é. Veja um outro exemplo muito simples. Um amigo seu, ele está abrindo uma empresa agora e ele quer criar um site para apresentar o negócio dele, né? Imagina que você está montando ali toda a proposta e aí você vai montar um projeto para ele ali, onde ele vai ter um investimento ali no Framer, por exemplo, do plano mini de R$400 anual, por exemplo. Pode ser um investimento baixo para você agora, mas para o seu cliente que está começando, já é algo que vai meio que desestruturar ali o que ele estava pensando. E aí, o que ele vai pensar? Ele não vai fechar com você e ele vai procurar uma ferramenta como o Wix, por exemplo, para criar o site dele. Não que seja ruim, né? Mas você poderia muito bem oferecer um projeto em WordPress para poder resolver esse problema dele. Só que você não oferece porque você acha que só
a ferramenta X que você tem que trabalhar só com a ferramenta X. Não, você pode trabalhar com a X, Y, Z. Eu não trabalho só com Framer por aqui. Eu também trabalho com outras ferramentas. E é por isso que a gente consegue se manter diferenciando, acho que é essa a palavra, né? No mercado, tá? Então, é basicamente isso. Aprenda a vender Framer. Mude a sua comunicação. Quando você muda a sua comunicação, você consegue vender qualquer coisa. Perfeito? E isso tudo que eu passei é muito real, porque eu vivo isso todo dia e eu sei que não é qualquer projeto que eu consigo vender em Framer. A gente aqui não está falando sobre valor, sobre investimento. A gente está falando sobre qualidade, projetos de alto nível, tá? Então presta muita atenção nisso. Agora eu vou deixar um vídeo aqui no final para vocês assistirem e aí vocês vão sair desse vídeo, vão lá, vão assistir e eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse conteúdo que eu deixei aqui no final. Um grande abraço para você, criativo e criativa, e eu te vejo no próximo vídeo.